que a minha Seja internet está bem-vinda falhando. seja bem-vinda em nome de Jesus, pastora Adriana. Passa a parola, passa a palavra. Aleluia. Bom, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um motivo de Sim. alegria de nós estarmos aqui, mais uma vez compartilhando do que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu Amém. quero falar sobre um texto que me chama a atenção e que tem muito me comovido, assim, me envolvido muito. E eu daria um nome com um tema que chama A Crise de Amor e Fé. E eu convido os irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, do 35, do 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Nazaré para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai, porque estamos aqui em teu nome. Te damos graça porque o Senhor tem nos unido, Pai, numa só fé, numa só foco, num só propósito, num só batismo. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra foi lida. E eu te peço que tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e usa-me, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Fala comigo, fala com cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz, precisamos nos alimentar da tua palavra e colocá-la em prática. Faz de nós, mulheres e homens prudentes, que ouvem a tua palavra e a pratica. Que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, e usa-me, ó Deus, como instrumento eficaz nas tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é um texto que me chama a atenção, porque fala sobre este homem chamado de bom samaritano. E a gente inicia esse texto falando de um doutor da lei que veio colocar Jesus Cristo à prova e perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Ele queria ir além, mas ele, na verdade, a intenção deste doutor da lei era colocar Jesus à prova. E aí Jesus disse para ele: O que está escrito na lei? Como você lê? Isso me chama a atenção, como que a gente tem entendimento da palavra, como que a gente exercita a palavra quando nós a ouvimos, porque a palavra do Senhor diz que o homem prudente, ele ouve estas minhas palavras e a pratica. E ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o seu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou a lei que ele conhecia. Ele falou uma lei que ele estudava, porque ele era um estudioso da palavra. E quantas vezes a gente vê tantas pessoas, às vezes nós mesmos, estudamos tanto, enchemos tanto da letra e que perdemos o verdadeiro amor, que perdemos a essência e a base do amor, porque esse doutor da lei, ele conhecia a letra, ele conhecia toda a palavra, e ele foi questionar Jesus, não com a intenção de melhorar, não com a intenção de crescer, não com a intenção de ser uma pessoa melhor, ou que de fato tivesse mesmo interesse de herdar a vida eterna, mas a intenção que ele tinha era de colocar Jesus à prova. Aí Jesus disse para ele: Respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus não disse: Faze isso e terás a vida eterna. Disse para ele: Faça isso e viverás. Você quer viver bem?
Então, cumpre a lei. É pela lei que você entende viver? Vive esta lei. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, ou seja, olhando para si mesmo, espera aí, eu preciso me justificar diante dessa pergunta que eu fiz a Jesus. E ele perguntou, e quem é o meu próximo? Ele questionou dizendo, quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus contou uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caía nas mãos dos salteadores. Caiu na mão de ladrões. E essas pessoas o bateram nele, espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. Esse homem foi roubado, foi espancado, arrancaram as roupas dele, deixaram ele caído no meio da estrada. E a palavra diz que descia pelo caminho um sacerdote. E agora que me chama a atenção. Descia por esse caminho um sacerdote, um conhecedor da lei, alguém que estava vindo de Jerusalém, vindo da adoração, indo certamente para sua casa, porque Jericó era uma região que moravam os levitas, que moravam sacerdotes. E a Bíblia diz que ele, ao ver este homem caído meio morto, ele atravessou para o outro lado. Ele foi para o outro lado, ele passou de largo. Não vou parar nem vou olhar o que é isso, eu estou com pressa, eu não tenho que ver nada disso. E ele passou de largo, e da mesma forma um levita viu aquele homem caído à beira do caminho, também passou de largo. Agora a palavra fala que o bom samaritano, que um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Amados, até onde nós temos nos movido de íntima compaixão quando nós vemos uma situação no qual é chegado até a nós e no qual a gente pode intervir? Porque esse samaritano, ele sabia bem o que era ser excluído. Ele sabia bem o que era ser humilhado. Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, eles tinham problema entre eles. Eles tinham conflito entre eles. E aí, nesse caso aqui, ele entendeu o que acontecia com aquele homem que estava caído à beira do caminho. Ele estava totalmente machucado, meio morto, espancado, e a palavra diz que ele se moveu de íntima compaixão. Quantas vezes nós passamos de largo, ou quais são as vezes que nós nos movemos de íntima compaixão, quantas vezes nós nos movemos para fazer algo pela vida do nosso semelhante? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele se esvaziou. Não foi Deus que esvaziou Jesus Cristo, não. Mesmo que eles são um só, mas Jesus, ele assumiu a forma de servo. Ele abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão das suas razões, ele abriu mão das suas doutrinas, ele abriu mão dos seus pensamentos. E até onde a gente consegue abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas doutrinas, dos nossos grandes valores? Até onde a gente consegue abrir mão do que a gente pensa estar certo ou não, para fazer a diferença na vida de alguém? Amados, nós somos hoje a igreja de Cristo. Nós somos cristãos que damos a nossa carne, que damos a nossa vida em amor àqueles que estão sofrendo. A igreja do Pyeongchu, na Coreia, acho que é do Sul, e foi uma igreja que encheu muito. Então, eles começaram a ter culto de manhã, de tarde, de noite, porque o templo enorme não comportava as pessoas que estavam ali dentro. Por que isso acontecia? É porque aquela igreja saía pregando para tudo quanto é lado? Não, porque aquele povo vivia o cristianismo, aquele povo vivia ser cristão. Ele vivia esse cristianismo. Aí eu li um livro que dizem que eles ficavam na porta dos edifícios e quando as pessoas chegavam com sacolas pesadas, com crianças no colo, eles se prontificavam a levar a sacola até a porta da sua casa, a pegar aquele bebê, a socorrer a pessoa que estava com uma certa deficiência para andar. E aí, quando eles faziam essa atitude, porque o amor, gente, o amor gera atitude. O amor omisso, ele não é amor. O amor omisso é uma mentira. É como um símbolo que toca para lá e para cá, mas não emite nada, não faz nada. O amor, ele é paciente. E por que é paciente? Porque todo dia aquele povo de Deus estava nos seus locais estratégicos para viver o cristianismo, para ser cristão, para se doar em Cristo, para se doar para aquela pessoa que precisava de ajuda. E aí, quando eles começavam a fazer isso, quando chegavam na porta das suas casas, eles questionavam: mas por que você prestou essa ajuda a mim? Mas por que? Porque eu sou cristão, eu tenho Cristo em minha vida. E eu aprendi que eu preciso ser uma pessoa doadora. Eu preciso me mover. E mover nos tirar da nossa posição de conforto para fazer algo por alguém, porque esse samaritano, ele estava vindo de uma viagem.
Certamente estava também cansado, mas ele abandonou as suas próprias razões e vontades para acudir alguém que estava necessitado, caído à beira do caminho. Ele foi de encontro, ele foi socorrer, ele foi fazer a diferença. Eu quero deixar para a gente também, lá em 1 João 3,18, João disse assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, olha, não ame só de língua, de palavra. Ah, não, deixa que eu faço, deixa comigo. Esse amor é morto, ele não move nada, mas ame de obra, ame de verdade, faça a diferença na vida de alguém. Aí quantas vezes o Senhor traz uma pessoa até a nós, o que a gente pensa? Ah, não, tem que passar isso para a pastora Maria Rita, ela que tem esse dom. Eu vou chamar a irmã Nayane, porque ela tem o dom para poder ajudar, porque ela tem uma voz doce, a pessoa vai ouvir melhor. Não! Quando o Senhor traz uma situação até a nós, é para que a gente se mova para fazer a diferença na vida de alguém, para se mover de verdade na vida dessa pessoa que precisa de ajuda. E aí a gente vê esse homem fazendo toda a diferença, porque ele atou as suas feridas, deitando azeite e vinho, ele parou ali, tirou o azeite que ele tinha, o vinho que ele tinha, cuidou daquelas feridas, colocou uma atadura, colocou no seu cavalo e levou até uma hospedaria. Olha o tempo que ele, eu não vou falar que ele gastou não, tá, amados? Olha o tempo que ele investiu na vida daquele homem. E eu acredito que quando aquele homem se recuperou, ele nem sabia quem foi que tinha acudido ele, quem foi que tinha feito alguma coisa por ele. Há muitos anos atrás, eu e meu esposo sofremos um acidente de moto. A gente foi pregar o evangelho num bairro próximo aqui, estavam formando e tinha muito barro, muita chuva, e a gente vindo de moto, e eu com o violão nas costas, a Bíblia e aquilo tudo, e a moto derrapou no barro, um toleiro de barro, e nós caímos, e meu marido torceu todo o joelho naquele dia. E era tarde, eram umas 11 horas da noite, e eu me lembro que veio uma pessoa no escuro, me ajudou a levantar, que eu estava cheia de peso, levantar o meu marido, nos colocou sentado no banco, e a gente não sabe nem quem é o nome daquela pessoa. E nós queríamos tanto poder reencontrar para agradecer, porque fez tanta diferença o auxílio daquela pessoa. Aquela pessoa que podia ter passado de largo, ou podia ter deixado para outra pessoa ajudar, ele se moveu para nos apoiar. E quando é que a gente deixa de lado? Ah, não, esse assunto não é para mim, não. Ih, eu não sei nem quantas pessoas chegam até a mim e falam comigo assim: Nossa, pastor, eu tenho ouvido tanta. Poxa vida, eu nem sou casada, tive 2 casamentos frustrados, e agora é tanta mulher que chega perto de mim me contando dos seus casamentos que está com problema. O que eu vou falar para elas? Minha querida, seja cristão na vida delas. Faça diferença na vida dessa pessoa, se mova de íntima compaixão, se coloque no lugar dela, já que você é a pessoa mais indicada. Claro que não, claro que sim. Tem experiências para contar, sabe o que viveu, sabe o que aconselhar. Ouça, leve a ter tudo diante de Deus e peça a Deus o que deve se fazer e comece a exercer o seu chamado. As pessoas acham que para exercer o ministério tem que estar com a vida tudo em dia. Tudo. Família maravilhosa, filho na presença de Deus, louvando, adorando e bendizendo, casamento perfeito, tudo 5 estrelas. Querido, não fomos chamados para ser assim, não. Nós trazemos em nossas vidas a marca da cruz de Cristo. Quantos aqui tem marcas para contar? Quantos aqui tem testemunho para falar? E quantos aqui, quando conta os seus testemunhos, levanta outro, faz a diferença na vida do outro? Mas quantas pessoas falam assim, não, me esqueceram das coisas que para trás ficam. Isso é passado, lápis para lá. Agora eu sigo para o alvo. Espera aí, querido, nós somos constituídos por uma história. Nós temos sim um passado, nós temos sim um presente, mas a nossa convicção é de onde eu venho, onde eu estou agora e para onde eu vou, qual é a nossa segurança, qual é a nossa certeza de salvação. Jesus Cristo, ele tinha toda a razão para não querer se envolver e descer e nada disso. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele poderia ter questionado, ter brigado quando ele foi convocado, mas não. E a gente vive uma crise de amor porque a gente fica confrontado até onde eu posso acolher e até onde eu tenho que resistir. Será que isso é de Deus? Será que isso é da minha carne? E o será, presta atenção numa coisa, quando falou será, não é de Deus. Porque a Bíblia fala que quem duvida é como nuvem que passa e não traz chuva. Pode saber que o será é da nossa própria carne. Porque Deus traz convicções. Quando é será, porque é para fazer, faça.
porque Deus está nesse negócio. Então, amados, eu quero compartilhar aqui o primeiro mandamento que a gente vê Jesus falar lá em Mateus. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, de todo o teu ser. Quando nós conhecemos a Deus, todo o nosso ser agora é estar em Deus, é viver em Deus. Nós não fomos chamados, gente, para ser superpoderosas, não. Para fazer, abrir a boca e manifestações de poder e milagre acontecer, não. Nós somos chamados para isso também, isso é uma consequência da unção de Deus que está sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas de salvação, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o Senhor nos chamou, sabe de quê? De filhos amados. Sabe qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai nosso. Pai só é pai de filho. Nos chamando para sermos o quê dele? Filha, filho. E o filho chega diante do pai com intimidade, chega diante do pai querendo mais dele, querendo ser mais semelhante a ele, mais conhecedor dele. E o que o povo hoje em dia busca? Tem fé em Deus para quê? Para pedir carro, para pedir uma boa casa, para pedir um bom ordenado, sabe? Não, nós somos chamados para sermos a imagem e semelhança de Cristo, usarmos a fé para falar: Deus, eu quero ter uma fé no qual todos os dias eu me seja mais semelhante a Ti, mais parecida com o Senhor, mais próxima de Ti. Eu fico pensando o quanto entristeceu o coração de Deus quando o Senhor procurou Adão lá no Éden e falou assim: Adão, Adão, onde você está? A pergunta do Senhor foi só essa: aonde você está? E sabe o que ele respondeu? Ah, Senhor, eu descobri que eu estou nu, estou com vergonha, eu me escondi. Resposta errada. Qual é o ponto que eu e você nos encontramos agora, nos encontramos hoje? Porque o samaritano, ele encontrou o lugar que ele estava. Foi dado a oportunidade do sacerdote, do levita, fazer a diferença na vida daquele homem, que estava caído e todo arrebentado à beira do caminho. Mas o samaritano, ele tomou uma atitude de fazer algo se movendo de íntima compaixão, saindo da sua estrada, da onde ele estava indo, da sua jornada, para agora se mover e tomar a vida daquele homem e tomar como sua responsabilidade. Eu vou cuidar dele. Eu vou fazer a diferença. Meu Deus, eu vejo tanta gente cuidando, preocupado com os bichos, né? É cachorro, é gato. Eu moro no bairro que o pessoal aqui morre por causa dos bichos. É uma loucura o que acontece aqui. Sabe? Aí quando vê uma pessoa, outro dia mesmo tinha um senhor próximo aqui à nossa casa, né? E ele precisando de guarida, escondendo debaixo do toldo, numa época de muito frio, muita chuva, e quem podia ajudar, ajudava, mas teve um homem que tirou o toldo para aquele homem não ficar ali, porque estava enfeiando a frente da loja dele. Mas quando é um cachorro que está abandonado, meu Deus, de quem é que esse cachorro? Tadinho, dá ração, dá comida, leva para dar banho. Porque os valores estão trocados, os valores estão em conflitos, posicionamentos errados, pessoas querendo tomar a frente de onde não tem que tomar a frente, falando quando não é na hora de falar, calando quando é para falar e trocando tudo e fazendo uma bagunça, porque não quer se mover de íntima compaixão para fazer a diferença naquele que está precisando de ajuda. E a gente vê Jesus agora falando em Mateus 22, 37 ao 39, diz: o segundo mandamento é esse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas espera aí, como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Se eu me alimento, eu vou alimentar o meu próximo. Se eu me visto bem, eu vou vestir o meu próximo. Se eu calço, eu vou calçar o meu próximo. Aí tem pessoas que têm um montão de sapato, só tem 2 pés, e tem um monte de gente precisando de calçado, precisando de roupa, aquela montoeira de coisas que não usa nem a metade, fica tudo entulhado lá. Isso está falando de coisas físicas, da terra. Agora, quando a gente vai para João, o Senhor nos dá um novo mandamento. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado, e que vós também, vós uns aos outros, vos amei. Olha, Jesus disse assim: olha, eu vou dar para vocês agora um novo mandamento. Um novo mandamento. O mandamento agora é esse: vocês vão amar uns aos outros como eu vos tenho amado. E como é que Jesus amou? Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus nos desafiou a nos humilhar, a descer. Jesus nos chamou a nos envolvermos com a sociedade, a fazer a diferença onde passar, a confrontar os fariseus quando eles falavam mentiras e enganos, quando eles judiavam daquelas pessoas que foram curadas no sábado, porque o sábado era o dia onde não se podia curar, na lei.
né? Eu não estou falando aqui, gente, que nós temos que eu estava falando antes dos animais, que nós temos que maltratar os bichinhos, não. Claro que não, mas é tudo na sua medida. A Bíblia fala que o justo até dos animais se compadece. Tudo com justiça e cada coisa no seu lugar. Não vamos valorizar mais o animal do que um ser humano, né? O Senhor, poxa, o Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Ele se entregou, ele se esvaziou e ele nos ordena agora a ter um novo mandamento, de nos amar uns aos outros, de se entregar. Jesus, ele pegou os seus discípulos e lavou os seus pés. Aí Pedro ficou equivocado, mas como assim? Como o Senhor, sendo mestre, lava o meu pé? O que faço agora não entendes, mas entenderás depois. O Senhor chamando a nossa atenção. E quando a gente vai lá em João, acho que 15 ou 17, não me lembro agora, quando Jesus falou, Senhor, que eles possam ser um, como eu e o Senhor somos um. Olha a oração que Jesus fez. O Senhor vai convocando naquela oração e levando aquela oração ao Pai, falando, Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, para que saibam que o Senhor me enviou. O que Jesus estava falando? Olha, agora, Senhor, eu vou estar neles. E o mundo vai saber que o Senhor me tem enviado através da vida deles, através das atitudes que eles têm um com o outro. E qual tem sido a nossa atitude de fé, de vida, de amor um com o outro, de presteza, de disposição, de desprendimento? Gente, às vezes a gente não quer atender um telefonema. Às vezes tem uma irmã lá que está precisando de um socorro, só de alguém para você ouvir, porque tem irmã que é assim, só quer que falar, mas precisa de um ouvido, porque a gente está num tempo corrido que todo mundo manda mensagem pelo WhatsApp e pronto, né? Fica assim mesmo. E às vezes a gente quer falar. E a gente olha, não vou atender fulano, não. Fulano fala muito, tá doido, não estou com tempo agora, não. Tem que resolver isso, aquilo, outro, não, 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 não. Isso, um telefonema. E esse samaritano, ele fez muito além. E nós vivemos um tempo cheio de preconceitos, cheio de doutrinas, de regras, de coisas absurdas que Jesus não ensinou para ninguém. Jesus, ele foi firme, porque ele sabia quem ele era. E quantas pessoas hoje têm crise de identidade porque não sabem quem são, vive dúvida o tempo todo, será que é para mim? Será que não é para ir? Será que é para ajudar? Será que não é para ajudar? Vive o será e não faz nada. Porque quem vive será não faz. Porque a dúvida não vem de Deus. E toda vez agora que o será vem na minha mente, no meu coração, pensar é para fazer. A minha carne que está botando em dúvida. É para fazer. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Pode contar comigo. Deus, o Senhor disse, a Bíblia fala que uma grande multidão seguia Jesus. E aquela grande multidão que seguia Jesus, eles estavam o quê? Se alimentando. Jesus multiplicou o pão e o peixe 2 vezes. E depois, quando ele viu aquela multidão seguindo, ele falou, peraí, vocês estão me seguindo por causa de quê? Por causa da comida que eu vos tenho dado? Peraí. Quem quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é um confronto conosco mesmo, com os nossos valores, com as nossas vontades, com o nosso querer, com o nosso ser, para fazer cumprir a vontade de Deus. E a oração que Jesus nos ensinou foi essa: que seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, faça a tua vontade hoje, aqui na terra como no céu. Eis-me aqui, me usa para ser esse instrumento, eu me disponho. Aí acontece algo completamente contrário dos nossos pensamentos, a gente põe em dúvida, será que é de Deus? Claro que é, está confrontando a minha carne, está confrontando o que eu penso, então vem de Deus. Deus, eis-me aqui, eu não sei como resolver essa situação, mas eu sei que se o Senhor trouxe até a mim, é porque o Senhor acredita que eu posso fazer. Então, ache caminho em mim, para que a tua glória possa fluir através da minha vida. Há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos, eu ouvi uma pastora e eu me lembro que eu me esforcei, eu escrevi o que ela ensinou, era 7 passos para ouvir a voz de Deus. E o primeiro passo é acalar a voz do meu eu. E esse calar a voz do meu eu nunca saiu do meu coração, porque calar as muitas vozes, as muitas preocupações, as muitas inquietações dentro de nós é um desafio. Consegue imaginar a quantidade de inquietação que o levita e o sacerdote sofreu ao ver aquele homem todo rebentado, eles vindo da igreja, vindo da comunhão, da congregação de Jerusalém, indo para casa? Mas eles decidiram não ajudar. Pensa também no samaritano. Quais foram os valores que ele atendeu? Peraí, eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é estar abatido. Eu sei que, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me mover para fazer algo. Cada um de nós aqui estamos numa ponta do país, né, ou do mundo, como tem pessoas de outras nações aqui, e cada um de nós podemos nos mover em fazer a diferença, em ser a diferença na vida de alguém.
de nos dispor. E aí Jesus ele nos desafia a um novo mandamento, a uma nova entrega, a um novo relacionamento, a realmente dar da nossa carne, parar de buscar as nossas razões. Ah, não, mas disso eu não abro mão, não. Isso é meu direito. Mas espera aí, Jesus abriu mão do seu direito. O direito que Jesus abriu, ele abriu mão de todos os seus direitos para resgatar a minha e a sua vida. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se entregou em morte de cruz, morte vergonhosa, morte humilhante, morte terrível, em favor da minha e da sua vida. Aí, quando a gente é desafiado por uma coisa, né, boba, a gente fala: não, mas eu não abro mão da minha razão, eu não abro mão do meu direito, isso aqui é meu direito, isso aqui é minha razão, esse espaço aqui é meu. Quantas esposas e maridos estão em conflitos? Quantos casamentos são destruídos porque não abrem mão? Porque vivem direito, certo e errado, ainda mais agora que a mulher está sendo empoderada aí para tudo quanto é lado, está virando uma bagunça isso. Não tem submissão, não tem respeito, não tem relacionamento de amor, não tem nada disso. Outro dia nós recebemos um rapaz aqui novo, ele é mais novo que eu até, casado, eu fui atender uma cliente, me despedi do meu marido, dei um beijo nele, e ele ficou parado olhando para nós. Oh, mas vocês agem assim? Falei para ele, age assim como? Eu e meu marido assustamos, né? Como assim? Mas vocês se beijam? Sim, porque você não faz isso com a sua esposa, não? Nós temos 25 anos juntos e a gente age assim. Então, o amor, ele confronta com quem não dá e nem recebe amor. Aí fala assim, ah, mas a minha esposa não é assim, não. É porque a sua esposa é assim, ah, porque meu marido não é assim, não. Seja você. Tem um louvor que fala assim, mude o mundo, mudando primeiro você. Quer mudar uma situação, quer mudar o lugar que você mora, quer mudar a região, mude-se a si mesmo. Olhe para si, examine-se ao seu coração. Vê até que ponto a gente tem ousadia de ir, de nos O microfone está fechado. Aí. fale com Deus, porque o Senhor pode nos envolver, pode nos mudar as nossas razões quando nós nos entregamos. Houve um leproso que ele chegou diante de Jesus e falou assim: se quiseres, pode me purificar. Quantas vezes eu já falei isso com o Senhor? Deus, se quiser, purifica o meu coração nessa área, porque eu não consigo. Me transforma, porque eu quero ser a imagem e semelhança. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, o fulano de tal parece tanto com o pai dele, né? O Senhor nos confronta para sermos chamados à sua imagem e à sua semelhança e tomar as atitudes que ele tomou. Nós não temos mais direito nessa terra. Nós batalhamos agora, não é para vivermos bem nessa terra, não. Nós lutamos com armas de fé para conquistarmos o reino dos céus, para trazer o reino de Deus à terra, para sermos cristãos, que quando a gente passa, alguém fala assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ela falou para mim uma palavra e desde aquele dia minha vida mudou. É essa a diferença. A Bíblia fala que o que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé, quando nós cremos que o Senhor nos enviou para fazer coisas muito maiores que Jesus fez, mas que coisas maiores são essas? Ser testemunho do poder dele. Eu era uma perdida e hoje eu sou achada. Era uma mulher que não valia nada e hoje eu sou uma mulher que tem Cristo, sou casada, mãe de família, eu sou uma mulher que Deus mudou a minha história. Quem conhece meu testemunho aqui sabe. Então, amados, nós somos aqui para ser testemunho do poder de Deus, de dizer, olha, Deus pode, e nos movermos para fazer, de tomarmos uma atitude de ser cristão, da pessoa olhar para nós e ver Cristo no nosso olhar, ver Cristo na nossa voz. Às vezes as pessoas esperam que a gente mande um áudio, já tive pessoas que falam assim, ai, pastora, que bom que a senhora me mandou o áudio, eu precisava tanto ouvir a sua voz, eu estava tão aflita, tão agitada, e a sua voz me acalmou. E eu nem gosto da minha voz, tá, gente? Vamos ser sinceros. E aí eu vejo Deus trabalhar em lugares que eu acho que é ruim, que é fraco, que não faz a diferença. E Deus muda e molda e faz porque a gente se dispõe a sermos canal de salvação, a sermos um instrumento eficaz na mão do Senhor. Porque essa história aqui deste homem que veio colocar Jesus à prova nos ensina muito. O tempo que o samaritano investiu neste homem que estava todo machucado. Ele levou ele a uma hospedaria, pagou a sua despesa e falou: se ele gastar mais alguma coisa, eu vou voltar para pagar. Né? O que Jesus fez por nós é isso. Ele não quis saber qual é a nossa razão. Ah, né? Quantas vezes a gente faz isso? Ah, também apanhou bem feito, vive no meio da bagunça. Ah, também
É claro, eu tinha que sofrer isso mesmo. Eu já falei um monte de vezes, não me escuta. E vivemos essa vidinha medíocre de certo e errado. Não vivemos a graça, estamos vivendo a lei. E o Senhor nos manda viver a graça, um amor incomparável. Um novo mandamento vos dou. Foi o que ele falou. Ele nos chama para amar. Ele nos chama para nos mover da nossa área de conforto para fazer a diferença na vida de alguém. No nosso momento que a gente fica, não, agora esse tempo aqui é para mim, não, quem é de cristão não tem tempo para si. O meu marido, às vezes, acontece muito com a gente aqui à noite, a gente vai tirar um dia para nós, né? Vamos ver um filme, vamos ficar aqui no nosso cantinho. Aí começa, aí bate na porta, o telefone toca, porque o Senhor nos manda nos doar, fazer a diferença, atender, acolher. Mas eu não tenho condição, eu não tenho essa palavra. Se disponha que tem. Diga, eis-me aqui que o Senhor vai te dar. A Bíblia fala assim: abra a tua boca, amado, e tá encherei. É só abrir a boca e Deus vai encher. Mas e quando Deus não encher, não enche, ouça. Só ouça, fica quietinho. Porque o ouvir também faz muita diferença. A palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes a pessoa está falando e o Espírito Santo está ministrando no meu, no seu coração. Está nos movendo para fazer a diferença. E a palavra diz, e aí Jesus fez uma pergunta: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? É interessante que Jesus fez tipo uma pergunta irônica, né? Qual desses três que te parece que foi mais próximo, né? Que caiu na mão dos salteadores? Quem foi o próximo? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Você quer ser perfeito? Quer dar a vida eterna? Faça da mesma forma. Acolha quem está sofrendo, leve para sua casa, faz a diferença, se mova. O Senhor está nos chamando para nos doar, para sermos o corpo dele, para nos partirmos em favor de quem está sofrendo, para rasgar a nossa alma, não para os nossos pedidos, não para os nossos filhos. Os nossos filhos, Deus cuida. A palavra do Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo nesta terra, demais coisas, vai ser acrescentado. Cuida do filho do vizinho, que Deus cuida do seu. E nós ficamos presos dentro de uma caixinha, enquanto o Senhor fala assim: estende a visão, abre os olhos, vai além. A Bíblia fala assim: te pediu a capa, dá a sua túnica. Te mandou andar uma milha, vai com ele duas. Te meteu a mão na sua cara, leva outra face. Vamos mandar um quilo de sal, fazer a diferença. Porque é para isso que o Senhor nos chama. É muito complicado ficar na nossa vidinha, na nossa igreja, no nosso quadradinho. Não. O Senhor falou assim: Senhor, assim como eu, o Senhor, somos um, faça com que eles sejam um. Assim como eu, o Senhor, somos um. Aí lá no Salmo 133 ele fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Se nesse grupo que está aqui há unidade, numa oração, numa convicção, numa palavra, não é verdade, o Senhor ordena a bênção. Quantas pessoas aqui neste grupo, espalhadas no mundo inteiro, já receberam uma bênção através do Tarde com Deus? Eu recebi um monte. Posso contar. Glória a Deus por esse grupo. Tenho certeza que todos dariam o mesmo testemunho. Por quê? Porque nós unimos em unidade, numa só fé, num só propósito, num só amor, num só batismo, pronto. Anjo, dá a benção àquele povo, porque eles têm um coração voltado para fazer a diferença, para serem canal de salvação. Então, meus amados, que eu quero deixar para a gente nessa tarde, né? Que para mim aqui é tarde, para vocês aí é noite, que o Senhor possa, que a gente possa mover o nosso coração de verdade, de íntima compaixão, de acolher, de abraçar, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu queria muito ter uma casa de apoio, porque eu via muita gente sofrendo, e Juiz de Fora é uma cidade às vezes difícil da pessoa achar um advogado, uma pessoa justa, uma pessoa correta, um médico, um assistente social. Eu ficava pensando: poxa, se eu tivesse uma casa de apoio, eu podia acolher essas pessoas na minha casa, eu podia ter advogado, médico, clínico geral, assistente social que podia encaminhar cada um para um canto para poder ajudar essas pessoas. Mas Deus tem muito além. Quando o Senhor nos faz sonhar esse sonho terreno, essa casa de apoio, somos nós.
Nós somos essas pessoas que acolhe, que abraça. Quantos podem dizer aqui, fulano, quando eu estou na sua casa, eu me sinto tão acolhida, eu me sinto tão amada, eu me sinto tão especial, eu me sinto tão querida. Nós somos esta casa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor que acolhe, que abraça, que perdoa, que faz a diferença, que libera a bênção, que muda a história daqueles que vêm até nós. Porque o Senhor disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí a gente fala assim: não, tem que pregar, eu tenho que levar fulano na igreja para ele conhecer Jesus. Querida, querido, nós somos o cristão. Nós somos o Jesus que está em nós para essa pessoa. Seja Jesus para a vida dela. Seja Jesus para a vida dele. Para que ele queira de verdade se entregar a Cristo, porque conheceu a mim e a você. Não. O que o apóstolo Paulo falou? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele levava a Cristo em si. Ele se envolvia. Ele era brigão, tá? Ele era um homem de caráter firme e forte. Ninguém convencia ele daquilo que ele não acreditava tá certo, não. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Mas ele fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Ele falou assim, sede meus imitadores, eu vou levar vocês até a Cristo. Não, peraí. Cristo está em mim. Eu sou esse cristão que vou trazer o sal e a luz do mundo. Vou fazer a diferença. Amém? Vou parar por aqui. Que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. E assim, queridos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A espada cortando. Eita, Jeová. Eita, Chega a sair um faísca. Jesus nos ensina, né, que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, né, guardam os mandamentos do Senhor. Né? E nesse sentido, a gente, da parábola do bom samaritano, a gente pode ver lá em Tiago 1, versos 22, né? Que diz o quê? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, que boa essa palavra, meu Deus. Que eu e você, né, escrevi aqui, que possamos não apenas conhecê-lo, mas, sobretudo, que Deus nos conceda sabedoria e graça para que sejamos os bons samaritanos da nossa geração. Amém? Pastora Rosângela, quer falar alguma coisa, minha amada?